Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 28 até o capítulo 3, versículo 10. Nós começamos a estudar esse texto, essa secção da primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, e até o capítulo 3, versículo 10. Começamos a estudá-la hoje pela manhã e eu queria continuar estudando com os irmãos. A Bíblia diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Querido Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por poder estar nessa igreja junto com tantos irmãos ao longo de 21 anos. Muito obrigado, Pai, por essa equipe ministerial, pelos diáconos, pelos diretores desta igreja, pelos tantos líderes de ministérios, líderes de células, que são parceiros, Senhor, em conduzir esse rebanho. E sem eles realmente nós não poderíamos fazer absolutamente nada, porque eles pastoreiam junto conosco. Muito obrigado, Pai, por isso. E muito obrigado, Pai, porque a gente pode ver na vida das pessoas transformação. E essa é a maior alegria de um pastor, Pai, ver a transformação de Jesus no coração das pessoas, ver a beleza de Cristo nelas. E nesta hora, quando nós vamos estudar a Tua Palavra, ajuda-nos, Senhor, não apenas compreender o que a Tua Palavra diz racionalmente, mas a aplicar esta palavra ao nosso coração, à nossa vida, à nossa história, ao nosso contexto, de tal maneira que façamos diferença nessa terra e o nome do Senhor seja glorificado. Ajuda-nos nessa hora, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã, e o tema deste trecho que nós lemos é uma pergunta: quem é o seu pai? E eu disse pela manhã que é muito comum a gente ouvir e até dizer: afinal de contas, eu também sou filho de Deus. E João está dizendo uma coisa tremenda à luz da palavra, que nem todo ser humano é filho de Deus, ainda que todos sejam criaturas criados por Deus, que tenham a mão de Deus que forjou desde o ventre da mãe, mas para ser filho de Deus tem que ser adotado por Deus, e isso acontece através de Cristo Jesus na nossa vida.
E quando Jesus entra na nossa vida e nós nos tornamos filhos de Deus, a gente passa a ter o DNA do Pai. E algumas características da paternidade de Deus se manifestam na nossa vida. E nós aprendemos hoje pela manhã que a primeira característica é perseverança ou permanência na fé. Nada nem ninguém vai nos arrancar da presença do Senhor Jesus, Senhor da nossa vida. Nada nem ninguém vai nos tirar da família de Deus, da convivência com o povo de Deus. Apesar do povo de Deus, como seres humanos que somos, temos defeitos, e tantas vezes nos nossos relacionamentos existem defeitos, mas nada nem ninguém vai nos arrancar dessa convivência com Deus e com o seu povo, porque está no nosso DNA, querer estar na presença de Deus e estar junto com os nossos irmãos. Aprendemos também hoje pela manhã que outra característica desse DNA do Pai, dos filhos de Deus, é justiça, porque Deus é justo, e Ele pede que nós agora, com o DNA dele, sejamos praticantes da justiça, e nós começamos a tentar entender o que é que significa isso. Justiça quer dizer caráter, um estilo de vida, de postura, de palavra, de decisão, que corresponde àquilo que Deus está colocando dentro da nossa vida, dos seus valores, dos seus princípios. Mas não é apenas uma coisa pessoal. Justiça na Bíblia é alguma coisa que a partir do meu caráter tem que ser agora implantado na sociedade em que eu vivo, e eu passo a ser então as mãos do Senhor Jesus, a boca do Senhor Jesus, os pés do Senhor Jesus, e através da nossa vida comprometida com o Senhor Jesus, nós começamos a dizer o que é errado, o que é certo, e a fazer diferença na terra. Contei vários exemplos de como pessoas comprometidas com Deus, com o DNA do Pai, fizeram diferença na história. E nós fomos convocados pelo Espírito Santo a entrarmos nesta nuvem de testemunhas do reino de Deus que fazem diferença na história. Mas agora à noite eu queria ressaltar mais uma característica do DNA do Pai, do Deus eterno na nossa vida. E ela aparece no versículo 1 até o verso 3 de 1 João, onde a Bíblia diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A terceira característica do DNA de Deus na nossa vida chama-se esperança eterna. Esperança eterna. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, não apenas os valores da nossa vida mudam, mas nós sabemos para onde nós estamos indo, gente. A gente sabe que nós estamos indo na direção de um projeto maior que a nossa vida, maior que o tempo, maior que a nossa capacidade, maior que a nossa habilidade, porque nós estamos sendo chamados para passar toda a eternidade com o Pai e sermos herdeiros do seu reino. E agora, essa esperança que Deus coloca dentro de nós se torna a maior motivação da nossa vida. Todo aquele que tem o DNA do Pai, ele tem uma esperança que é como que uma força propulsora que o impulsiona a lugares que talvez muitos não imaginem que a gente possa chegar, porque aquilo que está nos movendo é uma visão celeste do projeto de Deus. Essa semana faleceu uma irmã da nossa igreja, com 89 anos de idade, a irmã Isabel.
e nós estivemos no sepultamento dela, e foi muito interessante porque uma irmã longeva, 89 anos, uma vida bonita, e muitas pessoas queriam falar um pouquinho daquilo que aquela senhora representou na história. E então naquele momento do culto, muita gente foi lá compartilhar e dizer disso, dizer daquilo. E enquanto eu estava lá sentado no banco, e eu comecei a perceber que a mensagem que eu tinha preparado para aquela manhã não era a mensagem daquele momento. E naquela hora Deus me deu uma palavra. Quais são as características de alguém inesquecível? E aí me lembrei de um servo de Deus inesquecível, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que foi Estevão, que morreu apedrejado. E eu comecei a olhar para aquele texto, e o culto estava acontecendo, aqueles flashes, né, que Deus vai trabalhando na nossa vida. E eu descobri uma coisa interessante, que aquele homem, ele tinha uma fé capaz de enfrentar as pedras que eram lançadas sobre ele, mas ele não tinha somente uma fé, ele tinha uma visão, porque enquanto o povo estava ali querendo matá-lo, ele dizia: eu vi o céu aberto, e Jesus em pé no seu trono, me aguardando. E por causa dessa visão e dessa esperança, ele podia enfrentar as dores, as dificuldades da sua vida. O que João está dizendo é exatamente isso, queridos. Quem tem o DNA do Pai, ninguém vai segurar não. Ninguém vai ser capaz de segurar. Porque enquanto estão reclamando, falando, puxando, acontecendo, ele está dizendo: eu tenho uma visão. Eu estou vendo o meu Senhor, o meu Salvador, e Ele está me dizendo isso ou aquilo, e eu vivo para Ele, para a glória dEle, e eu estou indo naquela direção por toda a eternidade. Isso se torna uma força propulsora da ação de Deus na nossa vida. Mas como é que nasce essa esperança em nós? Essa esperança nasce nos nossos corações, quando Deus, Pai Todo-Poderoso, declara para mim, declara para você, através do seu Espírito Santo, que você é filho de Deus, que você foi adotado pelo Pai, e que você agora se tornou detentor da herança do Pai. Quando esta declaração é feita por Deus dentro da nossa alma, a gente vai descobrir que nós somos filhos de Deus por causa do amor do Pai. Não foi um acidente da história. Todos nós somos criaturas, mas nós nos tornamos filhos de Deus porque um dia Deus nos amou de uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa, que foi nos buscar no lugar em que nós estávamos. Você conhece a tua história? Eu quero dizer para você, se você tem o DNA do Pai, você vai encontrar no teu coração um momento na tua história em que você ouviu o Espírito Santo de Deus dizendo: você agora é filho amado, coloco sobre você o meu Espírito Santo. Eu tenho um propósito para a tua vida, vem comigo, meu filho, porque agora o selo está colocado sobre você. Deus é tremendo. Hoje pela manhã, logo depois do culto, tinha um senhor me aguardando ali para falar comigo. E foi muito interessante, porque hoje é um dia especial para mim, 21 anos de ministério nessa igreja. E aquele senhor veio de uma outra igreja, ele veio assistir o culto aqui, não é? E ele disse: olha, pastor, eu estava 3 dias acamado, mas Deus me compeliu a vir assistir o culto na sua igreja. E enquanto eu estava assistindo o culto, Deus me falava: você precisa entregar uma mensagem para o pastor. E ele ficou lá, paradinho, me aguardando. Aí eu disse: fala, querido, o que é que Deus colocou no seu coração? E ele abriu as Escrituras e leu alguns versículos do livro de Jeremias. A hora que ele começou a ler, eu comecei a tremer. Sabe o que é que ele veio ler para mim? Os mesmos versículos que um dia Jesus disse para mim, pelo seu Espírito, ao me chamar para ser pastor, quando eu tinha 12 anos de idade.
Não é coincidência isso? Sabe o que é isso? É o mover do Espírito de Deus, que há tanto tempo atrás disse: filhinho, eu tenho um propósito para a tua vida, e que hoje, num dia especial, diz: oh, não esqueci, o propósito é o mesmo, continua naquilo que eu tenho falado para você. Meus queridos, a nossa esperança, a nossa força, a nossa motivação nasce de uma palavra de amor tremenda do Pai, quando Ele diz: eu escolhi você e tenho chamado você para ser meu filho e herdeiro do meu reino. E naquele dia que Jesus fala isso para a gente, Ele coloca o Espírito Santo dEle no nosso coração. E sabe o que é gostoso? É que essa esperança não morre, porque todo dia e a toda hora, o Espírito de Deus que está dentro de nós testifica para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, todos são criatura, mas os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e esses vão ouvir a voz do papai, lá dentro do coração. Olha o que diz Romanos capítulo 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A esperança nasce quando eu e você temos uma experiência com Jesus. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite pensando: o que eu vim fazer aqui? E quem sabe tenha chegado aqui quebrado, machucado, doído, como alguém que olha para frente e não sabe muito bem o que vai fazer e qual vai ser a decisão, de que jeito vai ser. E hoje Deus está falando uma coisa tremenda para você. Eu tenho um propósito para a tua vida e quero adotá-lo como meu filho. E você vai dizer: mas Senhor, como? Aí diz assim: eu amei tanto você, escolhi você, que deixei o meu céu, tomei o seu lugar na cruz, para perdão dos seus pecados, e para que tudo que impedia que eu pudesse colocar o meu DNA dentro de você, fosse colocado fora. E aí, quando pela fé a gente diz: tá bom, Senhor, então entra no meu coração, me ensina a viver desse jeito, naquele momento nós nascemos de novo, diz a palavra de Deus. E quando nascemos de novo, significa que nascemos do Espírito e não da carne. Não nascemos porque voltamos ao ventre da nossa mãe, mas nascemos porque naquela hora o Espírito de Deus é colocado dentro da nossa alma, e esse Espírito de Deus que é colocado dentro de nós começa a dizer: você é filho amado do Papai do Céu, e Ele tem um projeto para a tua vida. Vem comigo que eu vou te ensinar como viver aqui e agora e a viver toda a eternidade. Quem vai segurar uma pessoa dessa? Quem vai segurar alguém que ouve a voz do Espírito no seu coração? Quem vai segurar? E esta é uma esperança de quem foi declarado filho e de quem está na condição de herdeiro de Deus, em seu mais amplo aspecto. Paulo vai dizer para a gente que a gente não está preocupado em passar pelas lutas desta vida, porque a gente vai passar por todas as vitórias que Jesus já conquistou para nós na eternidade. Algumas nos serão reveladas aqui, outras não. Jesus disse para os seus discípulos algo tremendo em Lucas capítulo 12, versículo 32. Não tenham medo. Eu vou repetir, porque talvez o Senhor esteja falando com você nessa noite. Não tenham
medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o seu reino. Sabe o que é que Deus está dizendo? Porque um dia você entendeu que eu tenho um amor profundo por você, e porque você abriu a porta do seu coração para que eu possa adotá-lo e colocar dentro da sua alma o meu selo, a minha marca, eu quero transformar em você em herdeiro do meu reino. Tudo quanto Deus tem, Ele está dividindo com os seus filhos. Gente, isso é grande demais. A gente às vezes não entende o privilégio que significa ser filho de Deus. Algumas vezes aqui na terra você vai passar por lutas, por dificuldades, por problemas, e você vai ouvir a voz que não vem do Espírito de Deus, do diabo. Será que adianta alguma coisa? Será que serve para alguma coisa a sua fé? Enquanto que o Senhor continua cochichando no seu ouvido: filho, o reino inteiro é teu, e ninguém vai poder tirar isso de você. É tremendo, tremendo a grandeza do que Deus está fazendo. Essa é uma esperança de quem sabe que um dia se encontrará com o seu Senhor e Salvador, e assim como Ele é hoje, nós também seremos. E é isso que João está dizendo. Eu não sei exatamente todos os detalhes de como Jesus é, eu tenho algumas dúvidas. É interessante, João, porque João viu Jesus ressuscitado. A palavra de Deus diz que ele apalpou Jesus, tocou, colocou a mão nos buracos dos cravos, ouviu a sua voz, comeu junto com ele lá no mar da Galileia. Mas ele está dizendo: apesar disso eu não consigo compreender tudo a respeito do meu Senhor. Mas uma coisa eu sei: quando Ele vier, Ele que prometeu que eu sou filho dEle, e que eu faço parte e sou herdeiro desse reino, do jeitinho que Ele é, eu vou ser, porque Ele vai transformar a minha carne, à semelhança do corpo ressuscitado que Jesus tem, por toda a eternidade, e eu vou poder ver face a face e entender coisas que eu não consigo entender. Essa é uma esperança de quem sabe que essa promessa é verdadeira e vai acontecer. João ainda acrescenta que essa esperança gera no coração de cada filho uma motivação tremenda, de a cada dia ser mais parecido com o seu Senhor, de zelar por uma vida pura, bonita aos seus olhos, pois está só de passagem por aqui, rumo ao seu destino eterno. Um destino que só um filho de Deus e herdeiro do seu reino pode experimentar. Olha só o que diz a Bíblia em Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Que a Bíblia está dizendo que imitar Jesus, ser parecido com Ele, querer copiá-lo, não é pesado para o Filho de Deus. Essa esperança e esse prazer de pertencer à família de Deus, eu vou dizer aqui até um orgulho santo, de pertencer ao Senhor, de poder ouvir a voz dEle, faz com que a gente deseje ardentemente ser purificado, transformado, moldado todo dia, para ficar mais parecido com o Senhor Jesus. Eu lembro que quando era bem pequenino, eu queria ser muito parecido com meu pai, muito. E um dia papai e mamãe saíram para comprar algumas coisas para casa, e eu fiquei sozinho, e eu não tive dúvida, papai era careca. Ele tinha umas entradas assim grandes, bem grandes, e tinha um chumacinho de cabelo bem aqui no meio, não é? E eu não tive dúvida, eu queria ficar parecido com meu pai. Eu peguei uma tesoura, né? E comecei a cortar os meus cabelos para ficar bem parecido com meu pai.
quando meu pai chegou, viu aquela coisa, né? Parecidinha com ele, mais feio a beça, e disse assim: filho, o que você fez? Eu falei: fiquei igual a você. Aí papai disse assim: filho, não tem jeito, agora só passando a máquina zero no teu cabelo. E me levou imediatamente para o barbeiro para ele passar a máquina zero. Mas sabe, eu estava tão orgulhoso que eu não estava nem aí com todo o resto. Eu nem entendi porque o papai tinha que passar a máquina. Afinal de contas, eu estava parecido com ele. E eu tinha prazer que as pessoas dissessem que eu era parecido com o papai. O que a Bíblia está dizendo para a gente é exatamente isso. Esta esperança, essa declaração do Espírito Santo no nosso coração, que nós somos filhos de Deus, nos leva a viver uma vida pura, uma vida bonita, não porque tem uma regra da igreja, não porque tem um pastor que está dizendo que você tem que fazer isso ou parar de fazer aquilo, não porque alguém diz que tem uma lei que você tem que seguir, mas simplesmente porque você tem prazer de ser parecido com o Papai do céu. É isso que Deus quer. E aí tem gente que não vai entender por que a gente faz isso, por que faz aquilo. E vou dizer mais, gente, as pessoas vão nos criticar toda vez que o nosso estilo de vida os condenar. Quando você vive um estilo de vida que talvez esteja à revelia ou na contramão dos processos normais da vida, de alguma maneira isso incomoda tremendamente as pessoas. E sabe, vai incomodar porque esse jeito de ser diferente mostra quem são os deuses deste mundo que controlam essas vidas, ou numa linguagem de João, qual é o DNA do pai deles. O meu está aqui, o DNA de Deus, mas João está dizendo que alguns não revelam o DNA de Deus, revelam o DNA do pai deles. Quem é lá, segundo João? O diabo. E toda vez que você, pelo seu estilo de vida, sem falar nada, só viver na contramão dos conceitos dessa história e dessa vida, e revelar a beleza de Jesus e o jeito de ser de Jesus, então pode ter certeza que aqueles que não têm o DNA de Jesus vão se irritar profundamente. Mas ninguém vai segurar essa pessoa. Não vai segurar, porque a gente está sendo motivado pela graça de Deus. E aí nesse contexto, João está dizendo que as lutas não nos amedrontam, nem podem roubar de nós a nossa alegria, pois nós já sabemos o resultado da batalha, e estamos caminhando para o dia em que se revelará a todos que somos de fato filhos e herdeiros do reino. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Ele diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ele está dizendo que vai chegar um momento na história que aqueles que têm o DNA do Senhor não apenas dirão que têm o DNA ou dirão que ouvem a voz do Espírito no seu coração, mas Deus vai dizer a todas as pessoas da terra: esses daqui têm o meu DNA. E o que Paulo está dizendo é que naquele dia, ou melhor, para aquele dia, toda a natureza criada está ansiosamente aguardando. E ele continua dizendo assim: pois a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ele está dizendo o seguinte: esse mundo criado está acabando.
esse mundo criado por Deus está sendo consumido. E é interessante que ninguém falava isso e ninguém acreditava nisso. No século XIX, no século XVIII, quando se pregava esse texto e os pregadores diziam que o mundo está acabando e está se consumindo, as pessoas diziam: impossível, não tem jeito de acabar. Mas hoje você pega uma revista e vai dizer: olha, toma cuidado porque vai acabar a água do mundo. E a gente diz assim: como é que pode acabar a água do mundo se esse planeta tem mais água do que terra? Mas não é isso que está sendo dito nas revistas? E as pessoas estão dizendo: olha, toma cuidado porque o ar que a gente está respirando está ficando um veneno. E outros estão dizendo assim: olha, o filtro que filtra o sol, chamado camada de ozônio, ele está tremendamente empobrecido, a ponto de nunca ter tido tanto câncer de pele quanto tem agora. E sabe por que vem o câncer de pele? Porque os raios ultravioletas não são filtrados pela camada de ozônio. E a gente começa a olhar e pesquisar e você vai descobrir o seguinte: o mundo está gritando e está dizendo: eu também preciso ser redimido. A natureza está gritando e dizendo: eu também preciso ser redimida. E Paulo diz assim: a natureza está gritando e está pedindo essa redenção no dia em que os filhos de Deus serão revelados a toda a terra, porque aí a natureza também vai ser restaurada pelo Todo-Poderoso. E Paulo continua, e ele diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: esta esperança que nasceu no nosso coração quando a gente foi adotado, ela está sendo aguardada ansiosamente, gemida, aplaudida pela criação toda que diz: Deus revela quem são os teus filhos. E enquanto a gente está vivendo aqui na terra, sabe o que acontece? No meio das lutas, das tribulações, esta esperança não pode ser consumida dentro de nós, porque o Espírito de Deus que está dentro do nosso coração, que diz que nós somos filhos de Deus, ele começa a orar por nós. Eu fico pensando às vezes que em alguns momentos da minha vida, da sua vida, já deve ter acontecido isso, que você vai orar e você não consegue falar. Já aconteceu isso com você? E às vezes o que a gente consegue fazer é dar um suspiro, ou um soluço, ou chorar. Já aconteceu isso com você? Cada vez que isso acontece comigo, eu lembro do que a palavra de Deus diz: o Espírito de Deus intercede pelo Pascoal até com gemidos inexprimíveis, para que essa esperança nunca se afaste da gente. Que coisa tremenda! Mas não é só comigo. A Bíblia diz que com todos aqueles que Ele adotou como filhos de Deus, isso está acontecendo. Essa esperança que Deus coloca dentro de nós é transcendente. Ela faz a gente olhar para além dessa terra, para o céu que Deus preparou para nós, mas ao mesmo tempo é profundamente firmada na realidade, e é sinal visível, não somente aos homens, mas também a toda a criação, de que somos filhos de Deus. Uma das coisas tremendas que a Bíblia nos fala
é a história de Eliseu. Eliseu está cercado numa montanha, os inimigos da Síria estão em sua volta para prendê-lo. O homem que cuidava dos afazeres da casa de Eliseu, o ajudante dele, correu para dentro de casa e disse: Eliseu, vamos embora, vamos fugir, vamos logo, porque tem um exército à sua volta, e você é o alvo dessa perseguição. E ele disse: para que pressa? Como para que pressa? Você não está entendendo? Tem um exército. E aí então Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver que tem muito mais soldado do Senhor aqui do que soldado do inimigo. E de repente os olhos daquele servo se abrem, e ele começa a ver os anjos do Senhor, as carruagens de fogo do Senhor, que estavam em volta de Eliseu na montanha. E o temor que estava no coração daquele servo vai embora, e nasce dentro dele uma esperança que ao mesmo tempo é transcendente, que vai além da nossa capacidade, mas que está profundamente enraizada na terra em que eu estou pisando. O que João está dizendo para a gente, o que Paulo está dizendo para a gente, o que Eliseu está dizendo para a gente, é que aquele que tem o DNA do Pai, é aquele que é capaz de olhar para frente e enxergar as hostes celestiais que estão ao seu redor e o projeto eterno de Deus para a sua vida, ao mesmo tempo que está pisando numa terra e sabe que tem problemas e lutas aqui, mas ninguém vai segurar essa pessoa, porque ele está movido pela graça do Todo-Poderoso todo dia. Quem tem o DNA do Pai pode entender isso. Mas sabe qual é a característica dos filhos do diabo? Daqueles que têm o DNA do diabo? Falta de esperança. Falta de esperança. Quantos são aqueles que no meio da luta, no meio da batalha, no meio do problema, no meio da dificuldade, perdem completamente a esperança? Eu me lembro do testemunho que eu ouvi de um senhor que foi batizado aqui nessa igreja. Ele morava num prédio aqui em frente. E um dia ele chegou na sacada daquele prédio para pular lá daquela altura, porque ele tinha perdido a esperança. Seus negócios fracassaram. Ele estava tremendamente endividado, ele não sabia o que fazer com a sua vida. Tudo aquilo que ele podia, que ele sabia, que ele acreditava, tinha ido embora. E ele então decidiu pular da sacada, sem esperança. E aí ele começou a ouvir os cânticos dos hinos aqui desse templo, ecoando na sacada dele. E pela primeira vez, o homem sem esperança disse: Senhor, será que tem esperança para mim no Senhor? E ele começou a vir aqui, por causa daqueles cânticos, mas porque ele não aguentava mais ser alguém sem esperança. Quanta gente está vivendo isso, sem esperança? Está vivendo um problema com seu filho, vivendo um problema com o marido, vivendo um problema financeiro, vivendo um problema de saúde, e a gente olha e diz: e agora? Não tem jeito, já tentei tudo. E a gente não consegue nem ter uma esperança transcendente, quanto mais uma esperança imanente, enraizada. E eu quero dizer para você, a marca de quem não tem o DNA do Deus Todo-Poderoso é falta de esperança, porque quem não tem Deus não tem esperança. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios. Olha só que coisa tremenda que ele vai dizer, capítulo 2, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar,
o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas há uma coisa tremenda que Deus promete para a gente. Ele promete colocar o DNA dele na nossa vida. E quando Ele nos adota como seus filhos, Ele declara isso através do seu Espírito no nosso coração. E Ele coloca todo o seu reino como herança nossa. E nesse dia nasce em nós uma nova esperança. A esperança de que Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um propósito. Que eu posso pisar nessa terra e saber que existem lutas, problemas, dificuldades, ansiedades, mas que há um Senhor Todo-Poderoso que está agindo aqui e agora. E os nossos olhos se abrem para enxergar a glória do nosso Senhor e para entender que Ele tem um propósito para a nossa vida. E a gente agora anseia ardentemente a comunhão com o Pai, com o Filho, com a sua igreja, porque nós fazemos parte de um propósito muito maior do que a mesquinhez da nossa vida. Deixamos de ser alguém perdido e morto, sem Deus e sem esperança, sem nenhuma promessa no que se aferrar, e passamos a ser agora filhos do Deus vivo, Todo-Poderoso, revestidos do Espírito, caminhando em direção do reino eterno que Ele tem preparado para todos quantos creem no Seu nome e que há de ser revelado um dia. Nessa noite eu queria orar por você. Eu não sei por que Deus te trouxe aqui hoje, especificamente hoje. Talvez porque você esteja se sentindo como aquela pessoa sem esperança. Você está cansado, você está quebrado, está machucado, está doído. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, e você não vê saída para a tua vida. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você assim: olha para cima, olha para mim. Eu quero que você entenda que eu o amo, que eu o escolhi, e que o meu desejo é habitar aí dentro do teu coração e fazer da tua vida e da tua alma o meu altar. E eu quero colocar o meu espírito aí dentro, e o meu espírito vai declarar para você de uma maneira que você vai poder reconhecer a minha voz, que você é filho amado. E quando você não conseguir enxergar a alternativa, e talvez você pudesse imaginar que outra vez você está caminhando para ser sem esperança, quando você der um gemido nessa terra, um suspiro, o meu espírito que está dentro de você vai estar dizendo: papai, teu filho está gritando por socorro. E nessa hora, meu filho, eu vou mover as regiões celestes, os meus anjos, o meu poder, porque você é meu filho amado. Ele não vai prometer para você que nunca mais você vai ter luto ou aflição ou enfermidade, porque não está escrito isso na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas completa, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que o Senhor vai colocar em você é uma nova esperança, uma nova fé e uma certeza. O Senhor, papai, meu papai, é por mim. E se Deus é por nós? E se Deus é por nós?
quem será contra nós? Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. E fazer uma entrega. Enquanto você quiser governar a tua vida do teu jeito, você vai ser alguém perdido, sem Deus e sem esperança. Mas no dia em que a gente abre mão e coloca a nossa vida no altar de Deus, a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E nessa noite eu queria convidar você a fazer a maior de todas as entregas. Colocar a tua vida na mão do Senhor Jesus. Deixar de ser um ser criado por Deus, assim como o diabo e os seus anjos também foram criados por Deus, para ser declarado pelo poder da graça e do sangue de Jesus, Filho de Deus, pela fé naquilo que Jesus fez por você, escancarando a porta do teu coração, para que o DNA do Pai seja colocado na tua alma, e você passe a ter as características de Jesus na tua vida. Se você é essa pessoa a quem o Senhor Jesus trouxe aqui hoje para tomar essa decisão, para clamar ao Pai: Pai, eu estou sem esperança, eu estou me sentindo sem Deus, eu estou me sentindo perdido, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo confuso, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei para onde eu vou, nem agora, nem para toda a eternidade. Hoje Jesus está te chamando para ter uma certeza, que Ele vai colocar na tua vida, no teu coração, o propósito dEle, e vai declarar você filho de Deus. Filho de Deus é algo que a gente recebe pela graça, através de Jesus, como uma santa adoção do Pai. Quer ser adotado pelo Pai hoje? Hoje o Pai está dizendo: quero adotar você, você me quer como Pai? Eu quero adotar você, você que me quer como Pai? Então vem do jeitinho que você está, quebrado, arrebentado, mas coloca a tua vida na minha mão, e pelo poder do sangue de Jesus eu vou te purificar, eu vou te lavar, vou colocar o meu Espírito e vou te ensinar a viver de uma maneira nova. Se você é essa pessoa a quem Jesus está chamando, vem para cá, eu quero orar por você. E você vai dizer: Senhor, me adota, eu quero ser teu filho, Senhor, me adota, estou precisando da tua adoção, me leva para a tua casa. Ou melhor, faz da minha casa a tua casa, no meu coração o teu templo. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando? Se você está ouvindo a voz do Espírito, vai deixando o teu lugar agora, venha para cá, porque eu quero orar por você. E hoje, agora, pelo poder do Espírito de Deus, o Senhor vai colocar o selo dEle, a marca de propriedade na tua vida, porque Ele é Deus. Quem é que Jesus está chamando? Venha para cá, vai saindo do teu lugar, sai lá da galeria, vem para cá, sai daqui de cima, vem aqui. Se tiver uma família, um casal, filhos, venham todos e digam: Jesus, me adota, eu estou precisando ouvir a tua voz, sentir a tua marca, a tua bênção sobre mim. Quem o Senhor está chamando? Vem para cá. Enquanto esse povo vem, canta conosco essa melodia. Entra na minha vida, mexe toda a estrutura. Jesus, entra na minha casa, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Vem. Se Jesus está falando com você, vem para cá. Se você é um crente no Senhor Jesus, não vai embora agora não. Agora você ora, porque é hora da maior batalha que está acontecendo aqui, para que haja bênção e libertação nas vidas. E se você está ouvindo a voz do Espírito, vai chegando, porque é hoje que Jesus quer fazer algo novo na tua vida, algo tremendo. Que eu puder
chama sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Aleluia. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, para te servir. Coloca teu coração nessa melodia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Você fica de pé, você vai cantar essa melodia, e eu quero convidar alguns irmãos. Se Deus é Pai, então nós temos irmãos, e eu queria que você viesse abraçar alguns irmãos que estão aqui, e você vai poder dizer: olha, um dia Jesus colocou o DNA dele aqui, ó, está marcando a minha vida. Você vai abraçar essa vida, vai dizer: olha, quero te acolher. É gente de carne e osso, com problema, com dificuldade, mas que Jesus está fazendo uma obra tremenda na vida, e eu não queria que ninguém ficasse sozinho aqui. Então vem para cá. Talvez alguns homens que estão aqui pudessem vir aqui na frente me ajudar a abraçar essas pessoas, e nós vamos orar por elas, nós vamos acolhê-las em nome de Jesus, e nós vamos orar por elas. A primeira oração você vai ter que fazer é um clamor, é um clamor: Deus, me adota. Eu quero que Jesus transforme a minha vida. Eu quero ter esperança, mas uma esperança que não me confunda. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu quero abrir a porta da minha vida, da minha casa, do meu coração, e pedir: Senhor, coloca o teu Espírito Santo aqui dentro de mim. Agora, companheiro de oração, para um pouquinho de orar. Eu quero orar por ele. Logo em seguida você vai perguntar para ele algumas coisas e vai interceder. Mas agora eu quero orar por essas pessoas. Senhor Jesus, cada pessoa que veio aqui não veio por minha causa, porque eu não sou nada, Senhor. Eu sou falho, eu tenho defeitos, eu tenho tanta coisa, Senhor, que preciso da Tua graça. E se não for a Tua graça na minha vida, quem sou eu? Mas eles estão aqui porque eles ouviram a Tua palavra pregada, e eles creram nessa palavra, e eles vieram aqui, Senhor, para buscar a Tua face. E eles estão dizendo: Senhor, estou cansado de andar batendo cabeça pela vida, estou cansado, Pai, já perdi a esperança, eu não me sinto, Senhor, amparado por Deus, e nem sei o propósito da minha vida. Mas a Tua palavra disse que o Senhor quer me adotar, que o Senhor me ama, que o Senhor me escolheu, que o Teu Filho Jesus veio a esse mundo para que tudo que impedia que eu pudesse ser filho de Deus, tivesse a herança do reino e a presença do Teu Espírito na minha vida, fosse tirado. Por isso Jesus lavou e tem lavado a todo quanto busca o Senhor com o seu sangue os pecados. E eu quero te pedir: faz isso comigo. E agora, nesse momento, nesse instante, coloca o Teu Espírito Santo dentro de mim, que ele possa declarar ao meu espírito que eu sou filho de Deus, que ele possa interceder por mim com gemidos inexprimíveis,
e que Ele possa revelar o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero te pedir, Senhor, faz isso agora. Abre as janelas dos céus. Eles estão pedindo, faz um milagre na minha vida. E eu quero te pedir, Senhor, faz mesmo, faz agora, faz hoje. E dessa maneira, Senhor, que o Teu Espírito esteja testificando e operando e transformando essas vidas. Fica com eles, Pai. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, querido. Você que está ajoelhado, fica de pé. O companheiro de oração vai ficar do teu lado. E eu vou fazer um convite para você. Companheiro de oração, você vai junto, tá? Todo mundo que está aqui, vocês vão agora lá para a capela da igreja. Porque lá na capela, eu gostaria que cada companheiro de oração orasse especificamente pela tua vida. Tem alguma coisa que está acontecendo aí, que está machucando. E você não vai contar a história toda, vai dizer, olha, tem essa área da minha vida que está difícil, está complicado. Essa pessoa vai orar por você, vai dizer, Jesus, põe a tua mão nessa área, mexe. Ele vai te fazer ou ela vai fazer um convite para você, tá? Se você deixar a sua jornada parar aqui, você só participou de outra liturgia. Agora, se você deixar que Jesus entre na tua vida, na tua casa, no teu dia a dia, deixa de ser uma liturgia e passa a ser um relacionamento com o Todo-Poderoso. E Ele vai convidar você para isso. Olha, nós temos um grupo pequeno de oração, você quer fazer parte? Funciona na minha casa ou na casa do fulano que é aqui, eu vou te buscar, vamos orar junto, vamos orar por essa batalha, vamos fazer uma campanha da nossa vida na presença do Senhor, e Ele vai te orientar nisso, tá bom? Então esse tempo ali na capela é precioso, quando vocês vão estar juntos, orando por coisas específicas, que a gente não pode fazer aqui na frente, todo mundo orando por um, e eles vão estar orando por você, e vão te convidar para participar de um grupo pequeno, e caminhar junto com eles, nessa jornada de fé, tá bom? Então agora, enquanto o povo de Deus está cantando, vocês saem aqui pelo meio, a quem está do teu lado vai te acompanhar, pastor Edson já foi, pastor Marcílio, pastor Arthur, vão estar lá com vocês, e nós encerramos o culto aqui cantando essa melodia. Agora, canta com fé, e canta com alegria, porque o milagre de Deus eu quero na minha casa e na sua também, eu tenho certeza. Adoremos ao Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, para te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade,
Amém. Vai na graça do Senhor Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida essa semana. Amém.